telespectadores que nos assistem pela TV Vale e nos radioouvintes da 98 FM. Boa tarde, público presente. Estamos aqui reunidos atendendo solicitação do secretário municipal de Saúde, Rogério Pontes, para que a senhora Sinara Lemos e as servidoras Denise Pimenta e Regiane Márcia dos Reis possam fazer uma explanação para o Legislativo, através de relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Saúde no ano de 2016. Solicito ao excelentíssimo secretário a fineza de fazer a chamada dos ilustres vereadores e informar o número de presentes. Relação nominal dos vereadores para a chamada. Antônio Soares. Diego Porto. Presente. Djalma Coelho. Edivan Soares. Evaldo Santos. Presente. Gilson Batista. Presente. Juariza Santos. Zé Geraldo. Presente. Lorival Alexandre. Marcos Fonseca. Presente. Marcos Juliano. Presente. Tarcísio Magno. Valdir Edivaldo. Presente. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência que se encontram 7 vereadores presentes. Agradecendo ao senhor secretário, na qualidade de presidente desta Câmara Municipal de Diamantina, declaro aberta esta audiência. Antes de passar a palavra para as servidoras do Executivo, aqui presente, solicito aos ilustres vereadores que aguardem a conclusão das exposições a serem feitas para depois fazerem as perguntas que julgarem necessárias. Concedo a palavra inicialmente à senhora Regiane Márcia dos Reis, assessora de contabilidade da Prefeitura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O nosso secretário solicitou essa audiência pública em atendimento à legislação atual, que requer a apresentação desse relatório, que é o relatório detalhado do quadrimestre, no caso do terceiro quadrimestre do exercício de 2016, das ações e dos valores arrecadados e aplicados na saúde, né? Então, a gente tem aqui esse relatório, ele é de domínio público, mas a gente pode estar encaminhando ao final para quem entender necessário aí. Esse relatório ele é elaborado pela Secretaria de Saúde e encaminhado, né? Ele se refere ao Plano Anual de Saúde, em que a gente vai estar prestando contas aqui dos valores orçamentários e da prestação de contas contábil, que é realizada de forma bimestral ao Ministério da Saúde, através do Sistema de Informações denominado CIOPS, né, que é o Sistema de Informações de Operações da Saúde, se não me engano. Então, esse RDQA ele é um instrumento de gestão que tem o intuito de apresentar os valores efetivamente arrecadados pelo município no terceiro quadrimestre e a implementação das ações que foram executadas na saúde nesse quadrimestre. Ele vem, então, apresentar a execução do Plano Anual de Saúde, que é elaborado, e do relatório anual de gestão também. Então, a gente vem aqui para apresentar uma conclusão do que foi executado no terceiro quadrimestre de 2016. Dessa forma, esse quadro aí ele é apresentado pelo CIOPS. O CIOPS é preenchido com as informações contábeis geradas pelo sistema eletrônico da Prefeitura e encaminhado, como já falei, bimestralmente ao Ministério da Saúde, para comprovar o gasto dos 15% mínimo com a saúde previsto pela Constituição Federal. Né, o slide está um pouco fraco, mas a gente vai tentar explicar para vocês aqui. Esse quadro aí a gente tenta evidenciar as receitas arrecadadas pelo município, das quais tem que ser destinado um mínimo de 15% para a saúde. Então, nós temos aí as receitas de impostos, que inclui IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda e o ITR, do qual a gente evidencia ali de uma previsão de 11 milhões de reais, isso no quadrimestre, né? Até o quadrimestre foram arrecadados aí 10 milhões e 400 mil reais desse valor, né? Das receitas de transferências constitucionais, que é o FPM, o IPVA,
ali é o ITR, mas tem o... Não é ITR, não. Tem o ICMS, na outra página vão vir. São as transferências constitucionais, né? Evidencia ali que uma previsão de arrecadação de 54 milhões foi arrecadado por volta aí de 41 milhões, cerca de 79%, mais ou menos, do valor inicialmente previsto. Então, dessas receitas que são elencadas aí, devem ser aplicados, no mínimo, 15% com ações e serviços públicos de saúde. Na sequência, aí, a gente pode ver, né, o ICMS, o IPI, o ICMS de desoneração, e, então, chegando a um total de recursos, dos quais devem ser aplicados 15% com a saúde, deixa eu confirmar o valor certo aqui, aproximadamente 68 milhões de previsão, foi arrecadado aí 51 milhões, ou seja, 77% do previsto é o que foi arrecadado. No quadro seguinte, é evidenciado aí as receitas adicionais para financiamento da saúde, que, em geral, são as transferências diretas do SUS, para que o município aplique em ações vinculadas, de recursos vinculados a ações respectivas, né? Então, temos aí transferências diretas do SUS, uma previsão de 21 milhões, foi arrecadado aí por volta de 15 milhões, foram transferidos, né? Desse valor, nós temos aí transferências do Estado, da União, 8 milhões e pouco, e chegou a ser transferido 6 milhões, e dos estados, a previsão de 13 milhões, foram repassados ao município aproximadamente 9 milhões para serem aplicados com os recursos da saúde. O total desses recursos de financiamento, né, da União e do Estado girou até o quarto quadrimestre de 2016 em torno aí de 15 milhões de reais. Né? Então, essas foram as receitas destinadas à aplicação com saúde. No próximo quadro, a gente apresenta aí as despesas, né, e a efetiva execução até o quadrimestre. Então, nas despesas com saúde, aí, o quadro é dividido de acordo com o grupo da natureza da despesa. As despesas correntes, nós temos aí pessoal e encargos, que é os gastos com folha de pagamento e obrigações patronais, basicamente, de uma previsão de 11 milhões, atualizada de... Vou ter que acompanhar por aqui. A previsão inicial de 11 milhões foi atualizada durante o exercício aí para 16 milhões. Nós tivemos despesas liquidadas, ou seja, aquelas que já foram efetivamente realizadas e, portanto, são devidos ao pagamento, em torno de 12 milhões. Juros e encargos da dívida não tivemos. Outras despesas correntes, em torno aí de 20 milhões a previsão inicial. A dotação orçamentária atualizada passou para 19 milhões e tivemos aí uma liquidação de despesas em torno de 13 milhões. E despesas de capital com investimentos na saúde, né, investimentos de natureza física, de uma previsão aí de 2 milhões de reais atualizada, foram aplicados aí 404 mil reais em despesa liquidada com investimentos na saúde. Vai passando. Então, o total de despesas com saúde do município de Diamantina, numa previsão atualizada de 38 milhões, foram gastos... Foram gastos por volta de 27 milhões, né, que são 26 milhões e meio em despesas correntes e 400 mil reais em despesas de capital. Então, foram gastos aí aproximadamente 27 milhões de reais até o último quadrimestre de 2016, com as ações de serviços públicos de saúde, incluindo aí a aplicação de recursos próprios da saúde e também os recursos de financiamento do SUS. No quadro abaixo, a gente apresenta as despesas com saúde que não foram computadas nos 15%, que são as despesas custeadas com recursos do SUS, né, aí é só para fins de apuração do limite dos 15%,
ou seja, 16 milhões de despesas liquidadas, né, com recursos do SUS e só do SUS, não tivemos operações de crédito na saúde, não. Né? Então, esse valor não integra o cálculo dos 15%, que é do recurso próprio do município. Ele é excluído para fins desse cálculo. Aí, se você puder descer mais um pouco. Tá. Então, feito isso, ou seja, a apuração do mínimo de 15% daquela receita que a gente detalhou no início, o município de Diamantina executou, no exercício de 2016, uma aplicação em torno de 21% das receitas elencadas pela Constituição Federal nos gastos com saúde, ultrapassando o limite mínimo de aplicação em torno de R$ 3 milhões. Né? Esse relatório é encaminhado ao Ministério da Saúde para fins de apuração, de acompanhamento dos gastos efetivos realizados pelo município. Né? Temos aí uns restos a pagar, né, inscritos no total de, acho que 80 mil, restos a pagar inscritos no total de R$ 80 mil, tendo sido pagos aí 22 mil e alguma coisa, tendo resultado num resto a pagar de R$ 49 mil ao final do quadrimestre. Né? Não foram cancelados nenhum dos restos a pagar existentes, por isso que essa planilha aí, ela apresenta saldo zero. Né? Essa outra planilha aí, no caso, se o município não tivesse cumprido em algum dos exercícios o limite de 15%, que não é o caso, todos os anos vem sendo atingida a meta e bem acima, né, do limite mínimo de 15%. Agora, a gente apresenta um quadro aí que é classificado as despesas por função. Talvez aí seja mais fácil de entender a efetiva aplicação do recurso em que foi aplicado. Né? Então, nós temos aí que, em atenção básica, né, foram aplicadas aí em torno de R$ 7 milhões. Né? Mais abaixo, na assistência hospitalar e ambulatorial, em torno de R$ 10 milhões. Suporte profilático e terapêutico, deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é R$ 6 mil, né? Só um minutinho. Aproximadamente R$ 6 mil. Em vigilância sanitária, desculpa, estava falando os restos a pagar. Então, em assistência hospitalar, R$ 10 milhões. Suporte profilático e terapêutico, R$ 6 mil. Em vigilância sanitária, né, no decorrer do ano, R$ 118 mil. Epidemiológico, R$ 1.300.000. Outras subfunções da área da saúde, aí, entre administração e outros, em torno de R$ 8 milhões. E temos aí mais abaixo, então, descer mais um pouquinho. Um resumo, então, que foram gastos lá com a saúde em torno ali dos 27 milhões, distribuído dessa forma que a gente já falou acima, né? Em atenção básica, a hospitalar, que é o volume maior de recursos, tem sido aplicado em torno de 10 milhões, o suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, e, por fim, a epidemiológica e outras funções que entra aí a administração e a manutenção da saúde. Então, o que a gente conclui aí, como a assistência hospitalar e ambulatorial está com um investimento maior que a atenção básica, né, a saúde pôde fazer essa consideração geral que o município tem aplicado mais em atenção secundária, né, com transportes, exames e consultas especializadas. Talvez uma meta para a próxima gestão agora é investir um pouco mais na atenção primária e procurar recursos também de entidades vizinhas, né, dos municípios vizinhos, para atendimento desse investimento na área hospitalar, que é o que tem o de média e alta complexidade, que é o que o município tem investido mais. Por fim, aí, esse relatório é de execução por bloco de financiamento. Então, da mesma forma, ficou um pouco ruim aí, mas ele é dividido
por blocos de atenção básica, média e alta complexidade, saúde bucal. Então, ele vem dividindo mesmo por tipo de financiamento, né? Qual tipo de despesa ou investimento que foi realizado. É um quadro um pouco mais complexo e, pelos números ali, não vai dar para ler, acho que não vai conseguir entender. Mas são aqueles 27 milhões que a gente apresentou no início. Esse quadro vem mostrando quanto que foi investido com saúde bucal, quanto que foi com vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. Então, ele divide de uma forma mais específica por cada bloco, né? Programa de saúde da família, o PAC. Então, ele faz essa divisão e outras ações de serviço de saúde, evidenciando, ao final, se puder descer mais, né, todas as transferências de recursos que foram feitas pela União, pelo Estado, e o montante aplicado pelo município em cada um desses blocos, né? Esses quadros são disponibilizados, depois a gente pode passar um site específico para visualização, ou também a gente encaminha por e-mail para quem preferir, né? Então, o RDQA ele é apresentado também ao Ministério da Saúde, e ele mesmo busca essas informações do CIOPS, né, que a Prefeitura apresenta na sua prestação de contas. Isso como uma forma mesmo de avaliação desse gasto do mínimo constitucional de 15%. A partir daí, o RDQA ele tem um probleminha no sistema deles, então, os indicadores financeiros ele não chegou a apurar, né? A gente até, a Sinar entrou em contato lá, me parece que eles estão com um problema no sistema, mas de nenhum dos municípios foi apurado esses indicadores financeiros, mas a gente apresenta que o principal é o mínimo de 15%, que o município atingiu aí em torno de 21%. Então, nós temos aí, né, ele vem fazendo esse resumo, participação da receita de impostos, né, 9%, transferências intergovernamentais, 67%, as transferências do SUS, né, resultaram em aproximadamente 21%, a participação de impostos e transferências, 47%, e, por fim, ali está vendo o percentual apareceu 0, algum probleminha no sistema deles lá. E a participação de investimentos em torno de 1%, né, aquele valor de 404 mil. As transferências com saúde em relação à despesa total do município, em torno aí de 58%, sendo que, dos impostos e transferências previstos na Lei Complementar 141, ficou em torno aí de 21%. Aí tem essa justificativa aí do sistema, que ele não conseguiu fazer essa conexão com o CIOPS para apurar alguns índices ali, por isso que estava em branco, mas é um problema lá da SRS, né, que vai solucionar. Né? O município Rosiane, tem no final, tem um espaço de anexos, e aí tem o documento da SES nos orientando em relação a isso. Está disponível na internet, que depois eu vou passar a página. No município de Diamantina não tem nenhuma auditoria sendo realizada, né, por parte, seja do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado, né, e, por fim, agora vem tratando mais especificamente das metas de gestão, né, dos atendimentos realizados e dos estabelecimentos existentes no município. Aí você quer falar? Aí a Denise vai complementar essa parte aí. Esse relatório de tipo de estabelecimento e tipo de administração, ele também veio com um problema. O que acontece? Quando a gente abre esse programa na internet, o que é de planilha, ele já vem pronto, né? O próprio Ministério preenche, ou então ele traz do CIOPS. Então, essas planilhas, a gente, na Secretaria de Saúde, não consegue alterar. Então, a gente tem aqueles espaços embaixo de maiores informações, e é ali que o município consegue fazer as interferências. Então, esse relatório de tipo de estabelecimento por tipo de gestão, ele também veio com erro do sistema. Abaixo tem por natureza jurídica, e abaixo vai ter uma explicação, justificativa da dupla gestão. Diamantina não havia plenado ainda, até a gestão de 2016, né? A dupla gestão do município
se deve ao fato de que não podemos, por questões financeiras, dispor de toda a equipe técnica, auditoria, financeiro, jurídico, regulação e fiscal, necessário para executar todas as ações de cidade sede de macro e suas complexidades que o modelo exige. Por isso que lá em cima, só um minutinho, que eu estou apanhando desse notebook, ele está pulando. Por isso que aqui em cima aparece tipo de gestão. Quando vem, por exemplo, Central de Gestão de Saúde, tem duas, uma municipal, não, deixa eu ver uma que tem dupla. Centro de Atenção Psicossocial, tem uma dupla. Né? Essa dupla é a dupla gestão, onde não é só o município que gerencia. E aí embaixo vem explicado por que nós éramos dupla gestão e aqui as considerações. Ele deu uma desconfigurada. Na internet ele está certinho, tá? Não está pulando assim. As informações referentes à rede física apresentadas pelo SARG-SUS é esse relatório, não estão em conformidade com a estrutura apresentada. E aí, no anexo final, a gente coloca a comprovação de que o município possui, na verdade, né, onde se lê 8 centros de especialidade, nós temos 10, onde tem um consultório isolado, nós temos 78, e onde tem 6 unidades de apoio, diagnose e terapêutica, onde tinha 6, nós temos 7. Então, foram erros que o sistema puxou, foram erros de dados do sistema. Essa é a atualização. Produção da atenção básica. Vem a quantidade aprovada de procedimentos, por todos os tipos de procedimentos, né? Procedimento clínico. Então, por exemplo, onde aparece 0, é porque não se aplica na atenção básica. Né? Por uma questão de lógica, não deveria nem ter aí nessa planilha, mas ela já vem assim para a gente não consegue alterar. Então, vem todos os totais de procedimentos aprovados, da atenção básica, abaixo vem da urgência e da emergência, também por grupo de procedimento, o total aprovado. Esse que deu 0 é porque, se vocês forem ler, vocês vão ver, em urgência e emergência está aqui, ações de promoção e prevenção em saúde. Urgência e emergência não faz ação e prevenção. Então, o que está 0 é porque não se aplica a esse quadro. Produção da atenção psicossocial, também da mesma forma. Produção da atenção ambulatorial especializada e hospitalar por grupos de procedimentos. Né? Então, aqui, procedimentos clínicos foram aprovados 2.875, né? O valor aprovado foi o total. E por aí vai. Produção da assistência farmacêutica. Produção da vigilância em saúde por grupos de procedimento. Aí aqui entra, né, o exemplo que eu dei lá em cima. Ações de promoção e prevenção em saúde foram 740 aprovadas. Né? Aí embaixo já vem procedimentos com finalidade diagnóstica. Por que está zerado? Pelo mesmo motivo. Vigilância em saúde não faz diagnóstico. Então, é isso que esses zeros significam. Análises e considerações. Os dados que estão zerados não se aplicam ao grupo em questão, né? E aí, exemplo, produção e vigilância em saúde, está com procedimento cirúrgico 0, porque vigilância em saúde não faz cirurgia. Já a produção de urgência e emergência entra como produção da unidade hospitalar que a realizou. Se vocês forem observar, deixa eu voltar lá em cima. Algumas ações, não, esse é ambulatorial. Elas estão zeradas, porque alguns procedimentos hospitalares estão zerados, porque, na verdade, ele entra como produção do hospital e da Santa Casa, não da Secretaria de Saúde. Relatório de indicadores de saúde da população. E aí vem os indicadores que são pactuados com o Estado. Né? Então, um indicador aqui, proporção de óbito de mulher em idade fértil. A nossa meta era 1 óbito, né? E aí vem o resultado do quadrimestre. O próximo indicador é óbito materno investigado. O que acontece? Nós temos uma série de indicadores que são pactuados, que são fechados com o Estado e com a União.
Para esse quadrimestre, especificamente, o Estado ele nos cobrou 3, que é proporção de óbito de mulher em idade fértil, proporção de óbito materno investigado e proporção de óbitos de dengue. Foram esses 3. O programa ele só aceita os 3, mas nós temos na Secretaria de Saúde todos os outros indicadores, que não parece que a Secretaria fez só isso, né? Todos os outros indicadores que o sistema não aceita. Tá? Proporção de óbito materno investigado, a meta eram 3, nós fizemos 100% de investigação. Análise e considerações, Diamantina necessita ampliar o recurso humano para garantir a qualidade das investigações. O que a gente quis dizer com isso? Nós estamos investigando, manda investigar 100%. Nós tivemos 3 mulheres que vieram a óbito, as 3 foram investigadas. Beleza, mas o próximo passo agora é avançar na qualidade dessa investigação para trabalhar justamente aonde, né, por que esses óbitos estão ocorrendo. O próximo indicador é o número absoluto de óbito por dengue. Nós não tivemos nenhum, ainda bem, né? Análise de considerações gerais. Abaixo, anexamos os seguintes documentos já descritos em Rede Física em Saúde e Natureza Jurídica, porque ele estava com erro, então ali estão anexados os comprovantes. O CIOPS, porque aquela tabela que foi falada, que estava toda zerada, foi essa orientação que o regional nos deu, anexa o CIOPS, então, ao quadrimestre, e as orientações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. O município de Diamantina tem se empenhado na construção de seus instrumentos de gestão, buscando a transparência da gestão e a participação popular através do Conselho de Saúde e demais instâncias. Inclusive, a reunião de hoje, né, houve convite público para a presença da população, justamente por isso, visando a transparência e a discussão. Foi apresentado no dia 29 ao Conselho de Saúde, essa é uma exigência legal. Foi solicitada a apresentação a essa Casa Legislativa no dia 16, e estava marcado, aqui entrou como 12, mas hoje é dia 11, a gente vai depois fazer a alteração. Aqui são os documentos, né, que estão à disposição na internet. A página, ela é... Passa minha agenda, por favor. Obrigada. Eu acho que é interessante, né, que olhe a página, porque tem muitos detalhes que não tem na apresentação. Se os senhores quiserem anotar, ou depois, se preferirem, eu posso também mandar por e-mail, www.saude. www.saude.gov.br/SARG-SUS. SARG-SUS, como está escrito ali, ó. SARG-SUS. Inclusive, no SARG-SUS... Ilustre presidente, pela ordem, para o ilustre vereador. Concedo adentrado. Eu trazei porque eu estava atendendo uma pessoa com problemas de droga, pedido do nosso colega aqui, tá? Aqui fora, tá. Inclusive, no SARG-SUS, é possível a gente abrir, a população abrir tanto esse relatório quadrimestral, e aí consegue visualizar o primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, inclusive de anos anteriores, como é possível também, dentro da mesma página, clicar e visualizar o relatório anual, porque depois de 3 quadrimestres, a gente fecha um relatório anual. É possível também visualizar o relatório anual. Consulto aos nobres vereadores se desejarem formular alguma pergunta à senhora secretária de Saúde e atual secretária adjunta. Esse é o momento. Ilustre presidente, público presente, ouvintes da 98, TV Vale. Eu não posso falar pelos demais pares vereadores, mas se for falar por mim, porque
Esses dados são totalmente técnicos e fogem assim da nossa competência dessa análise. Portanto, foi muito importante a presença da nossa assessoria jurídica aqui na casa, a doutora Joyce, porque eu acho que nós vamos ter que aprofundar mais nessas questões, que nós, no nosso papel, é de fiscalizar e investigar. Então, o que eu queria saber, assim, vou fazer umas colocações, só porque eu anotei aqui, porque uma das coisas que eu acho fundamentais é a prevenção. Então, a atenção básica, para mim, é o fundamental dentro todo esse papel. E você falou que tem, eu não sei quais são as metas do SUS, se cumpriu, se chegou, porque pelo expressar de todos, eu acho que tem uma tristeza aqui dentro do olhar, entendeu? Eu estou achando que está meio pessimista em relação à situação nossa da saúde. Então, assim, eu queria saber se esses 21% que você falou, se essa é a meta cumprida? Foi cumprida a meta total? A meta, o mínimo é 15%. Então, Sim. foi plenamente cumprida e bem acima do limite, né? O que eu falo aqui não é que está deixando de aplicar a atenção básica, não. É porque, pela demanda que o município tem hoje, tem sido aplicado um volume maior, né, na atividade secundária, né, de média e alta complexidade, mas de forma alguma que se deixou de aplicar na atenção básica. Né? E talvez a Sinara, não sei se quer complementar, talvez essa... Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu vou pegar aqui o quadro. Os senhores lembram que existia uma previsão de repasse do Estado e da União. E esses dois repasses, eles foram muito abaixo do que era esperado. Né? Então, o município conta com o repasse da União, que ele vem bem menor. Conta com o repasse do Estado, que ele vem bem menor. E ele tem que dar conta não só da atenção primária, mas também da secundária e da terciária, da média e da alta complexidade. Né? Então, assim, talvez você captou o espírito da coisa. Né? O olhar de tristeza, eu falo como servidora da Secretaria de Saúde, é porque eu acho muito triste que essa conta sobe para os municípios. Né? Eu acho que deveria existir, da mesma forma que o município ele é obrigado a destinar no mínimo 15% para a saúde, e Diamantina destinou 21%, muito além do mínimo exigido em lei, e a União e o Estado não cumprem, principalmente o Estado. Né? Então, a tristeza, ela vem também, a angústia, ela vem também um pouco por conta disso. Sim. Só complementando a fala da Denise, por que a gente aplicou mais recurso próprio na atenção secundária? Porque o recurso da atenção primária é o que mais veio corretamente, justamente por nós termos cumprido as metas. Então, este recurso, praticamente, ele quase não faltou. O Estado e a União quase não deixou de repassar. Eles atrasaram alguns repasses, mas por problemas financeiros deles. E na atenção secundária foi justamente onde nós não recebemos recurso. Então, é onde mais nós tivemos que investir. Por exemplo, a policlínica, né? Nós tínhamos 4 profissionais, hoje nós temos 11 profissionais. Nós tivemos que contratar mais profissionais médicos, melhorar essa questão de exames para poder atender a demanda que vem da atenção primária, justamente por não ter investimento nem do Estado, nem da União na atenção secundária. Aqui, ó, os valores. Provenientes da União. Da União era esperado 8.570.000, veio 6 milhões. 6 milhões. Né? A gente está falando de um quadrimestre. Da União era esperado, desculpa, é o contrário. Da União, 8.700.000 veio 6, e do Estado, 13 milhões veio 9. Então, justificou o olhar de tristeza de vocês aí. E nosso mais ainda, né, com a nossa indignação com o nosso Estado, com os órgãos públicos. Você falou também que a atenção básica foi investido, quantos? 7 milhões, né? Foi isso que você falou? Algo parecido? E que a tendência é aumentar essa meta aí. Foi 7 milhões. 7 milhões. E de uma previsão de 9, né? De 9. E vai ficar só no sonho ou essa previsão? Nós vamos ter um prazo para alcançar essa meta que você falou que vai aumentar, que pretende aumentar? Não, aí ocorre de acordo com a demanda e também com a arrecadação do município. Né? A gente está vivendo um período de crise, então não tem como se afirmar que a gente vai conseguir estar investindo muito mais nisso aí. Mas o que a gente vê por esses 21% é que, pelo menos, acima do
do mínimo, a gente está conseguindo aplicar, né? Aliás, está tendo que aplicar nisso aí, deixando de destinar para outras áreas, talvez investimento em obras, etc., para poder estar mantendo a saúde num nível aceitável para a população. Eu acho uma pena, né, que igual uma audiência pública, era para essa casa estar cheia, todo mundo está ouvindo, porque ontem, numa conversa eu com o ilustre vereador Tarcísio, então a gente vai chegando num ponto de desilusão, porque todos nós, vereadores aqui, nós somos cobrados, não quer nem saber, o pessoal não quer saber desses dados técnicos, eles querem saber, né, de estar lá num consultório dentário, está sendo atendido, ter a enfermeira, ter, né, toda a assistência em cima. Então, e, de fato, muitos postos aí estão deixando a desejar, muitos postos de saúde. E a gente tinha que, como saber, como levar com verdade essas certezas. Inclusive, no dia da posse aqui, né, ilustre presidente, que eu falei, são responsabilidades grandes que você tem que falar o sim e falar o não como resposta. Agora, como falar esse não de uma forma, né, onde todo mundo espera um sim, uma melhoria? Porque esse quadro de decadência vem sucessivamente para o nosso povo. Então, igual eu falei, os dados são muitos técnicos, contábeis, eu preciso, obviamente, mais do apoio de vocês, né, juntamente com a nossa equipe aqui, com os nossos vereadores, para a gente entender melhor e como levar com transparência essas questões às comunidades, né, aos povos da nossa cidade, da nossa região. E deixo aí, porque são várias perguntas que teria que fazer, mas, como eu falei, são muitos técnicos, eu não vou me arriscar a fazer nesse exato momento. Muito obrigado a vocês. Mas a gente deixa à disposição a Secretaria de Saúde, né, para que os vereadores possam ir lá. Importante. Nós estamos lá com os dados para explicar item por item, para vocês verem logo, para vocês poderem ter subsídio para informar melhor a população de vocês. Isso é importante, né? assim o faremos, né? Porque Então, acho que é vocês muito podem ir lá, importante para que a gente vai ter o nós. maior prazer de explicar. Tá ok. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, me permite, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Atrasado, Tarcísio. mas eu acho que vai ser pertinente. Tendo em vista a questão, eu estava tratando ali da questão de uma criança que tem 13 anos de idade, já dependente, já está fazendo, já está traficando, já está jurada de morte e uma série de outras situações. A Secretaria de Saúde, a Saúde Diamantina, ela tem um estudo junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Educação, ou tem pelo menos uma proposta para desenvolver um projeto especificamente para prevenção diante desse quadro escandaloso que está a questão da nossa juventude, do nosso jovem, numa cidade onde, felizmente, o esporte está deixando muito a desejar, porque não tem nem espaço, né, para praticar esporte, de certa forma, não tem. E eu, se eu quero praticar meu esporte, eu tenho que levantar de madrugada e praticar minhas corridas. Você não tem uma quadra, você não tem um campo de futebol decente. E, assim, a meninada está toda perdendo aí. Então, se não tem uma política pública nesse sentido, eu gostaria de deixar essa sugestão, que a Secretaria de Saúde, juntamente, que a gente entende que às vezes está limitada, mas, de repente, pode desenvolver um trabalho aí preventivo, especificamente, com relação a essa meninada, unindo as secretarias em prol dessa situação, porque a coisa está difícil. O nosso vereador Diego está de Senador Mourão, o pessoal de Senador Mourão está desesperado, e a região está desesperada, porque não tem segurança pública que atenda a demanda da região diante desse quadro, e a meninada está toda acompanhando. As pessoas estão evitando até tocar no assunto de medo. De medo. E esse legislativo tem que realmente, nós temos um colega que trabalha na DEPOL, e ele está por dentro da situação, talvez até melhor que eu, porque trabalha com a questão da investigação. Então, assim, vem uma preocupação, eu não acompanhei, não tive oportunidade, mas talvez muito pouco eu entenderia em termos de dados. Mas tem essa sugestão para vocês aí, e para o próprio legislativo, da gente levantar uma bandeira a favor da meninada aí, entende? Uma política de prevenção a título de trabalho, mas com direção. Porque tem vários estudos hoje que provam, se você trabalhar a questão da mentalidade, da mudança de crença, né? Porque, na verdade, a criança, quando ela vai atrás da droga, na verdade, ela está buscando uma emoção, um sentimento diferente que ela está sentindo. E o esporte, a cultura, a arte, a própria Secretaria de Cultura pode vir fazer parte aí, porque o esporte, a arte, a cultura, ela consegue desenvolver na criança e adolescente esse sentimento de bem-estar, que a droga proporciona de forma maravilhosa, que o álcool está fazendo isso de forma brilhante. E estão roubando nossas crianças, nossos adolescentes, e a gente está gastando com remédio.
está gastando com remédio. E o remédio, na verdade, a pessoa que eu estava conversando com ela agora, ela me pediu para indicar para ela um médico, o médico der remédio. Eu falei assim, está dando outra droga para a criança. Está tirando uma droga e substituindo por outra. E, na verdade, a gente precisa fazer que o organismo produza essa substância de bem-estar, de saúde, sem depender necessariamente de soltar a meninada por aí, eles terem essa porta aberta, escancarada, né? Para ter acesso a essa porcariada que está aí a baixo custo e com muita facilidade. Enquanto remédio, a gente às vezes não dá conta de comprar. E mesmo assim compra e não resolve o problema. Então, vocês me desculpem aí, mas a intenção, na verdade, é essa, assim, de pensar. Eu acredito que, com todas as limitações da secretaria, de todas as secretarias, se houvesse uma união aí, no sentido de a gente envolver um trabalho mais objetivo, voltado para a melhoria de qualidade de vida da nossa juventude, das nossas crianças, eu acredito que faria uma enorme diferença. Eu acho que o investimento poderia ser bem menor da forma que está sendo feito aí em algumas coisas aí para curar, né? E a gente precisa para prevenir. Obrigado. Concede uma parte, ilustre vereador? Sem falar que a questão do álcool e droga, né, diante dessa situação nossa, ela transforma num quadro crônico, né, e a saúde pública, hoje é questão de saúde pública, álcool e droga. Fora os pais, né, desses adolescentes também que entram em quadros depressivos, mas vai abrangindo a questão da saúde. Então, é isso aí que eu queria falar para a gente ver quais as metas que esse governo vai ter a responsabilidade de direcionar para nós. Porque nós não podemos ficar aqui de braços cruzados, eles mandam, o que eu pude mandar é isso, e nós aceitarmos de bom agrado. Acho que não é esse o nosso objetivo aqui político. Então, é nós buscarmos mais essa solução aí para esses casos. Obrigado. Eu acho a ideia do Tarcísio leva uma ideia fantástica, mesmo porque sempre acaba estourando na saúde todos esses problemas. E eu vejo que é o seguinte, é um problema social gravíssimo que a sociedade passa hoje, né? Então, ela envolve a educação, porque tem que trabalhar as escolas, envolve a família, né, que é importantíssimo, o meio em que aquele adolescente está vivendo, para você conseguir fazer alguma ação em conjunto realmente que vá mudar de fato a realidade daquela pessoa. Nós já tivemos vários exemplos na saúde, e eu posso até citar uma criança que veio para a gente internar, e a gente tem maior dificuldade, porque quando ela chega para a gente, já tem que arrumar lugar para internar, e aí não tem pelo governo. Nós ficamos doidos lá na saúde sem saber o que faz. E é uma criança que veio para a gente, uma época, e ela foi para uma casa dessa de reabilitação, e ela ficou ótima. Aí o que acontece? Quando terminou o período, ela não queria voltar. Então, a gente viu que a questão também é o meio familiar. Então, é o meio onde ela está inserida ali. Então, o que acontecia? Ela reabilitou, beleza, mas e na hora que ela voltasse para aquele meio ali de novo? O que ia acontecer? Né? Então, nós não temos pernas para tratar disso sozinhos. Realmente, eu acho que tem que envolver não só a secretaria, mas a sociedade como um todo, para tentar resolver o que pode ser feito. Mapear, talvez, onde estão esses problemas sociais mais graves, juntar saúde, educação, cultura, esporte, né, todo mundo junto, ver o que está acontecendo naquele meio ali, e tentar achar ações, ver o que é, se é a falta de trabalho, é os pais, às vezes, que bebem, são viciados, ou então o lugar onde ela está ali, está todo mundo corrompido. Tem que ver o que está acontecendo, para ver por que essa criança ela chega a se drogar ou a beber, né? A gente também tem um problema com bebida alcoólica. Mas, assim, é uma grande ideia. Fica aí, né, sugestão Tarcísio, a gente vai tentar levar isso para a Secretaria de Saúde, para o secretário e demais, né, secretários da Prefeitura, para ver se a gente consegue fazer uma ação em conjunta, que eu acho que, com certeza, a prevenção é sempre o melhor remédio. E, assim, a gente espera que tenha maturidade as pessoas que estão à frente das secretarias, no sentido assim, a ideia é fortalecimento de uma força-tarefa. Não importa a secretaria que vai estar à frente, de repente vai ser de esporte, de repente vai ser de cultura, né? Mas, assim, que realmente, se cada um der um pouquinho, o resultado é muito maior do que um trabalho isolado de cada secretaria. E dá muito mais visibilidade. E para a saúde, Sinara, eu vou colocar uma sugestão do secretário de saúde, do corpo que está à frente da secretaria de saúde, investir
na busca de pessoas capacitadas para trazer palestras. Não é palestrazinha, não. É palestra para os alunos e para a família. Promover um dia da família nas comunidades, nos bairros, onde tenha atrativo para que o pai e a mãe possam vir para dentro da escola para entender que o menino usa droga é por causa do meio. O meio onde ele vive, como você mesmo disse, já está contaminado. Não adianta fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Tem um dado que mostra que todo dependente químico, a maioria principalmente, é triste falar, mas é uma verdade. O dependente químico, ele é filho de um pai ausente e uma mãe que é codependente. Acaba que a mãe fica tão viciada com o problema do filho que ela passa a viver o problema do filho com uma dependência muito grande. Se tirar o filho da mãe, por exemplo, e for tratar e realmente esse menino possa melhorar, ele não pode voltar. Mas se ele não voltar, a mãe vai passar por um problema psicológico de tratamento. Sabe por quê? Porque gerou uma dependência. Ela passou a ter valor naquilo que ela fazia, que é ficar dedicando o tempo inteiro em prol dessa criança, desse adolescente. Então precisa ser assistido tanto o pai quanto a mãe. Então as palestras nesse sentido, eu acredito que venha abrir muito a visão. E está todo mundo usando a bebida alcoólica como se fosse uma coisa suave, normal, tá? Tudo legal. Esquece que a porta de entrada para toda outra maldita droga é através do álcool. Fica todo mundo doido para chegar sábado, domingo, feriado e prolongado. Para quê? Para encher a cara na maldita bebida. Vivendo uma suposta felicidade que, na verdade, não passa de uma alegria. E quando assusta, o filho está vendo o exemplo, o filho também fica doido para experimentar, e de tanto ver, ouvir, né, e presenciar tudo aquilo ali, acaba que vai seguir o mesmo padrão. O mesmo padrão. Então, assim, eu acredito que um trabalho, uma força-tarefa nesse sentido, assim, de mobilizar as secretarias, porque não adianta, a criança, adolescente tem que ser vista diferente. Não adianta. Tem que ser vista, porque senão, daqui a pouco nós vamos estar com medo de sair às ruas, está todo mundo com grade nas casas, entende? E a polícia não vai dar conta. Eu tenho falado muito isso. Se cada pai e cada mãe fizesse o poder de pai e mãe em casa, poderia reduzir muito o número de policiais aqui no batalhão. Só que a gente fica esperando da Polícia Civil, da Polícia Militar, do delegado, do juiz, do Conselho Tutelar, e eles não vão dar conta nunca. Até porque o espaço, presídio, ele é muito pequeno e já está com superlotação. As famílias precisam encarar. E às vezes elas não têm essas informações. E a saúde pública, isso eu acho que não é de alto custo para a saúde. É um trabalho que poderia ser feito pontualmente, capacitando os agentes de saúde. Eles conhecem todas as famílias, conhecem todas as demandas, entende? Orientando, entende? Estimulando a pessoa que está à frente da Secretaria de Saúde. Se gosta de beber, de fazer uso de bebida alcoólica, quem sabe? Entende? Tomar menos, porque é referência no trabalho. É uma campanha mesmo de conscientização, não é proibir, mas é porque fica sem sentido a pessoa que vai na casa de uma família falar de um determinado tema, oferecer ajuda, se a pessoa, na verdade, ela está tendo posturas inadequadas. Entende? Então, acho que é um trabalho que pode ser feito internamente, com a equipe, e eu acho que o resultado vai vir. Só o resultado, talvez, a longo prazo, mas precisa ser feito alguma coisa, assim, nada, assim, porque não justifica. Está feio demais a conta, tá? E acaba que o preço que nós vamos pagar é muito caro. É um assunto que ninguém quer falar, está todo mundo evitando, como se não tivesse acontecendo nada, está todo mundo com medo, ninguém tem coragem de andar em determinados bairros à noite, e fica um disse, não disse, entende? E onde vai o direito de ir e vir, né? Eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa urgente, entende? E assim, a saúde, o Rogério é uma pessoa muito informada, muito bem orientada, o Estado está muito limitado nessa questão da droga, mas a gente pode começar a fazer. Diamantina é uma cidade muito boa. A violência aqui, em relação aos outros grandes centros, a violência ainda está engatinhando, né? Dá para fazer muita coisa, mas precisa ser feito algo agora, já, diferente dos outros lugares, porque senão o preço nós vamos pagar muito caro. E não adianta ter uma cidade patrimônio cultural da humanidade muito bonita, entende? Não adianta toda a questão desse patrimônio, Serra dos Cristais, se a nossa juventude estiver perdida. Não adianta.
quais serão os filhos dessa geração que está hoje aí? Quais serão os filhos dela, hein? A coisa é muito séria. A gente precisa olhar com um olhar mais de cuidado. Eu acredito nisso aí. Acho que se juntar todas as secretarias, ou grande parte delas, em prol desse ideal aí, tem certeza absoluta que o Ministério Público abraça, o Judiciário abraça, todas as instituições CDF, todas as instituições têm certeza absoluta que topa fazer parte. Entende? O município se chamar para uma discussão nesse sentido aí, cara, eu acho que faz uma diferença enorme. E o momento ele é propício, porque está falando em crise. Quanto mais a gente falar em crise, mais a coisa vai ficar grave. Mais a situação vai ficar desesperadora. Porque quem está nos assistindo e que estava querendo ir hoje na secretaria buscar um remédio, alguma coisa, e está sabendo que a situação está grave, nossa senhora, a doença da pessoa, ela aumenta muito mais. Muito obrigado. Me concede a palavra aqui, ilustre. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcos Fonseca. Acho que não tem momento melhor, né, mais agradável do que esse que foi colocado aqui agora, para poder levar esse tipo de discussão, né, para nós não ficarmos voltados simplesmente à questão da saúde, que acho que um todo é que causa esse grande problema de saúde pública na nossa cidade e no nosso país. Igual a questão, como abordei aqui um assunto, as 2 semanas atrás, quando vim falar da questão da quadra de esportes do bairro da Palha. Por que estou associando? Porque lá hoje está um abandono, um descaso violento do setor público. O que acontece lá? Tem um muro, um alambrado, portões abertos à noite, sem iluminação. Então, vira o quê? Tráfico de droga, consumo de droga, prostituição infantil. Vem baseado, fundamentado, mães, né, que vão gerar um filho, quais são altamente dependentes químicas, o filho, posteriormente, né, ao nascer, não sei nem se eles têm um segmento total dentro da atenção, da saúde, do pré-natal, não sei nem como é que agem. Porque são vários casos, eu, vereador Tarcísio, nós andamos muito nessas questões sociais, a gente vê de frente, vê de perto. São situações constrangedoras, que as filhas, naquele problema, que a gente está tendo que levar essas mães para internar. Os filhos ficam com as vós que já estão com mais problemas ainda dentro de casa. Então, acho que tinha que patrulhar mais essa questão para poder levar mais prevenção, prevenir mais. Por isso que eu gosto muito da atenção básica, que é um ponto de prevenir. Eu sei que a dificuldade é muita, mas todo o sistema não pode ficar voltado, porque hoje nós vivemos uma sociedade capitalista e consumista, né? E que não dá igual condição a muitas pessoas de ter e possuir. Então, muitos, dentro dessa desilusão, eles vão criando esse quadro e ainda usam, muitas vezes, o quadro como um pretexto para estar dentro da situação. Mas só que vem gerando cada vez mais problemas relacionados à saúde. E, dentro desse quadro, eu acho, sim, sugestão, né, que devíamos investir mais, apesar desse desânimo, que, igual fala-se, a maldita, né, droga maldita, o maldito álcool, eu acho que a droga maior que existe dentro do nosso país hoje chama-se corrupção. Porque essa é que furta o direito e a igualdade das pessoas. O direito do acesso às pessoas à saúde. Porque o que eles furtam é barbaridade. Então, não chega o devido recurso para você dar esse suporte, para você dar alegria às pessoas de viver, né? Como o vereador Tarcísio falou, a alegria que eles têm hoje, infelizmente, é essa. Eles buscam dentro disso. Nós somos livres, nós temos o direito de ir e vir. Pergunta a qualquer um de nós que aqui estamos aqui, vamos tirar uma semana de férias, vamos para a praia? Somos livres para ir, mas temos recursos? Não temos. Imagina essas outras pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, isso vem gerando esses transtornos. E a droga está aí, infiltrada. Fica aí minha sugestão da gente buscar patrulhar mais, aumentar, não sei, vão tirar das outras secretarias qualquer recurso, não sei como pode ser feito isso dentro do quadro político, né, e legal, mas tem que buscar tirar o esporte, cumprir a meta dele. Cumprir. Essa quadra da Palha, ela vem arrastando há mais de 20 anos. E está na mesma situação e cada vez mais agravante. Se vocês forem na comunidade São João da Chapada, Vargem do Inhaí, visitem e verão o que a droga está fazendo com aquelas crianças daqueles lugares. E a prostituição infantil.
Então, vai gerando cada vez mais, aumentando mais o quadro de saúde pública. Então, nós temos que buscar urgente, eu estou citando dentro desses pontos, que é como eu falei, os dados são muito técnicos, mas nós vamos buscar inteirar dos assuntos e ver de que forma a gente pode cobrar e mostrar às autoridades das esferas estadual e federal que nós estamos vivos aqui. Estamos vivos, estamos cobrando e temos que ter respostas do que nós queremos. Não é simplesmente eles mandarem justificativas. Nós queremos respostas. Porque nós somos vítimas também desse sistema que foi empregado no nosso país, é onde a corrupção tomou conta de uma forma generalizada. Então, nós temos que tomar muito cuidado e resolver essas questões. Muito obrigado. A palavra continua falando com os vereadores. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber de vocês, como diz o nobre colega Marcos Fonseca, os termos são realmente muito técnicos, mas a gente tem mais ou menos a noção de algumas coisas. Gostaria de saber, a secretaria tem que ter uma produção mensal, uma produção mês para receber um repasse, né, durante esse mês. Então, pergunto a vocês, estão atingindo essa demanda exigida e qual é o valor mês recebido? Bom, vereador, na verdade, esses dados só indo da Secretaria de Saúde para poder mostrar. Então, por exemplo, né, de cabeça, porque é muita coisa assim, sem um papel aqui para me basear, fica difícil. Mas, por exemplo, o CAPS, eles recebem, um é 38.780, se não me engano, o outro 33 mil e alguma coisa, para sustentar os dois CAPS. Então, quer dizer, mal paga a equipe de um deles. E esse recurso ele só vem mediante alimentado com a produção dele. Então, por exemplo, ele tem meta. Então, ele tem que atender tantas pessoas, ele tem que fazer tantos acolhimentos, ele tem que passar, às vezes, o paciente por alguma equipe multiprofissional, tem a meta da psicóloga, tem um assistente social e por aí vai. Então, esse sistema ele é alimentado mediante essa alimentação desses dados, que depois, né, vocês podem ir lá, que a gente mostra para vocês como que acompanha isso no sistema. Isso tudo é aberto à população, qualquer pessoa tem acesso. Mediante essa alimentação é que a gente recebe os recursos. Mesma coisa da atenção primária. Por exemplo, o recurso de saúde em casa, que é um recurso importante que a gente recebe, né? Que esse recurso a gente utiliza para pagar aluguel, conta de água, luz, telefone. Esse recurso a gente presta conta dele a cada 4 meses também, pelo GEICOM, que é o Gerenciamento de Compromissos e Metas do Estado de Minas Gerais. O GEICOM você tem que prestar, a gente tem que lançar tudo que é pago, tem que colocar todas as metas direitinho, até o que gasta, justificar o que gastou, o que não gastou, para outra parcela vir, senão a parcela seguinte não vem. E para você ter uma ideia, nem sempre, agora mesmo, nós estamos com as 2 últimas parcelas do Saúde em Casa em atraso do Estado. Prestamos conta, foi tudo analisado, correto, né, dado ok pelo Estado, mas até hoje o Estado não pagou a nenhum município. Então, é tanto que a gente está num aperto, porque se não pagar, se eles não depositarem esse recurso aqui dos próximos 2 meses, por exemplo, eu não sei como é que nós vamos fazer para poder pagar essas contas. Porque a gente está segurando ao máximo, mas eu consigo segurar até um certo ponto. Depois de não entrar recurso, eu não tenho como pagar mais nada. Então, tudo é vinculado. Programa Saúde da Família é a mesma coisa, a gente recebe por equipe implantado. As equipes também têm metas a cumprir. Mesma coisa os recursos da epidemiologia, né? Das vigilâncias. Então, tem que informar, por exemplo, você tem uma ideia, a gente tem que informar diariamente se teve casos de diarreia no município, por exemplo. A gente encaminha diariamente quantas vacinas a gente utilizou. Denise até pode falar melhor do que eu nessa parte, né, Denise? Então, tudo é monitorado. E o que a gente faz? A gente fica atento demais com isso, porque é o único jeito de você receber recurso. Se eu deixar de informar qualquer coisa, os recursos não vêm. Sem recurso, infelizmente, sem dinheiro, como é que você faz as coisas? Né? Quem que trabalha, o que faz alguma coisa, o que médico que atende se eu não pagá-lo no final do mês? Né? Que exame que a gente vai ter se eu não pagar o prestador? Então, esse recurso a gente fica doido. Então, assim, agora mês que está atrasado, eu já fico pensando como que eu vou fazer. Então, eu estou falando que o pessoal gasta menos. A gente está colocando meta, o pessoal apagar as luzes todas, usar menos o telefone. A gente fica doido, renegociando aluguel para ver se baixa para poder segurar o recurso mais. Mas é tudo vinculado. E também, se você quiser, você pode ir lá, que vai ser um prazer para mostrar para vocês como que quais os recursos que recebe, né? A gente são por blocos, é o bloco da atenção primária,
bloco da média complexidade, bloco das vigilâncias, bloco de gestão e bloco de investimento. Então, ele é destinado, ele é fechado, ele é para cada um, tem aquele recurso que é destinado para cada coisa. Então, você só pode gastar dentro daquele bloco. Então, todo recurso que vem para a atenção primária, ele é gasto na atenção primária. Todo recurso que vem na média, é gasto na média. E, fora isso, a complementação que o município tem que sempre pôr, porque, senão, não dá conta de cumprir as metas. Tá? Pois é, mas aí, nesse caso, a pergunta que eu te fiz, a meta está sendo cumprida mensal? Tá. Está toda sendo cumprida. Pelo menos essas metas aí que a gente fez foi do ano passado, né? As metas desse ano agora vão ser passadas para vocês agora em maio. Né? Eu acredito que, sim, nós estamos também com todas as metas em dia. Mas essa prestação de contas foi do ano passado e foi tudo totalmente aprovado. Correto. A meta não cumprida diminui no repasse, ou não vem o repasse? Diminui no repasse, porque tem verbas que é assim, ó, por exemplo, 50% para você atingir tanto por cento das metas. 70% você recebe se você atingir mais tanto. E 100% se você atingir tudo. Já tem programas que não, se você não cumprir, você não recebe. Então, vai de acordo com a meta estabelecida para cada programa. Ou você pode recebê-lo na sua totalidade ou então parcialmente. Ok, obrigado. E uma página interessante também para acompanhar é o do Fundo Nacional de Saúde. Clicando no Fundo Nacional de Saúde, coloca lá Minas Gerais, Diamantina, o ano, aparece todos, infelizmente é só repasse da União. Né? O Estado está pensando numa página assim também, até para melhorar a transparência. E aí é possível acompanhar mês a mês, se for mensal, ou bimestral, ou quadrimestral, quando que caiu, qual a parcela que caiu e o valor. É uma página bem interessante também de acompanhamento. Nessa página, inclusive, tem, por exemplo, a questão dos agentes comunitários. Então, todo mês a gente tem que atualizar. Isso é enviado para o Estado. Então, por exemplo, se eu estou com 90 agentes, por exemplo, de saúde, a gente recebe, né, um recurso para 90 agentes. Se no mês seguinte a gente foi para 89, a gente vai receber para 89, porque aquilo é alimentado todo mês, a gente tem que informar o que está acontecendo, porque só assim vem o recurso, porque se eu não informar, não vem recurso nenhum. Então, te obriga a manter sempre atualizadas as informações também. Correto, obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao novo vereador Valdir. Boa tarde a todos. Sinara, é o seguinte, eu não vou entrar muito nessa área técnica, eu não vou nem falar nada, porque, na verdade, eu não entendo nada disso. Eu quero falar o mínimo aqui, Sinara, é sobre a ambulância. Nós moramos daqui a 100 quilômetros, Planalto até mais um pouco, Baixadão nem se fala. Então, o que acontece? Muitas vezes já aconteceu isso, eu já presenciei, eu já fui cobrado. Cai um lá, precisa de ambulância, né? A ambulância não é para ele. Aí, a ambulância tem que ter alguém para autorizar, certo? Só que esse alguém, muitas vezes, principalmente fim de semana, não dá. Aí liga para mim. Eu não posso fazer isso, eu não tenho autonomia e nem entendo nada de saúde e não posso. Aí tem que ligar para a enfermeira. Não acha enfermeira. É uma das perguntas. E aí, como é que a gente faz? Então, esse é um problema sério, porque, ao mesmo tempo, você não pode obrigar um profissional a trabalhar final de semana também. Né? O contrato dos enfermeiros são 40 horas semanais, é de segunda a sexta-feira. Né? Ele tem um horário. Na verdade, isso aí é muito complexo pelo seguinte, não tem, eu acho que é uma questão dificílima. Como que nós vamos colocar uma pessoa para fazer triagem de ambulância em todos os distritos em Diamantina? Então, é complexo demais. Então, por exemplo, na hora que ela está lá, no horário que ela está lá, ela faz essa triagem daquilo que é urgência e daquilo que não é. Para poder, uma palavra, designar, ó, esse aqui vai na ambulância, esse aqui pode aguardar e tal. No final de semana, o que a gente orienta aos motoristas, que também reclamam muito? Porque é o que eles falam, você está vendo esse lado, mas também acontece muito da pessoa, às vezes, quer vir de Diamantina. Então, ele vai, não estou dizendo que é lá, não, isso já aconteceu. Caí, machuquei tal, estou morrendo de dor, você tem que me levar. E chega aqui é para vir cá, entendeu? Então, assim, o que os motoristas relatam também? Que a maioria das vezes que eles vêm em Diamantina trazendo paciente, não é urgência nenhuma. E eles acabam, qual que é a orientação que a gente teve numa reunião há pouco tempo? Ó, chegou lá, pediu vocês, independente do que for, vocês não são médicos nem enfermeiros para analisar nada. Traga o paciente. Porque é essa orientação que a gente tem. Né? Agora, nós temos uma dificuldade muito grande com o motorista, porque ele trabalha de segunda a sexta-feira e no final de semana também. Então, na verdade, ele está 24 horas todos os dias da semana trabalhando. E isso é um problema grave, trabalhista até. Né? O que a gente pode fazer para isso? Nós estamos tentando
reorganizar, mas para isso eu preciso contratar mais gente. Para contratar mais gente eu tenho que ter receita, eu tenho que ter dinheiro para pagar. Então é muito complexo. Então, na verdade, a orientação que a gente tem com eles é o seguinte, é usar o bom senso. Então, final de semana, se a enfermeira estiver lá, né, porque a maioria delas residem no distrito que ela acompanha o PSF, mas elas também não são obrigadas a morar. Aquele que não mora, deu o final de semana, surgiu algum problema, traga o paciente. É melhor ele chegar aqui e ser um nado do que ele ficar lá e ser um problema mais grave depois. Então, a orientação que a gente dá é essa. O que nós podemos fazer é tornar a fazer uma reunião com os motoristas, ver a qual localidade o senhor está falando, para a gente tentar ver o que está acontecendo para tentar melhorar. Mas tem esse problema grave de condução. Né? Final de semana realmente é difícil. É que a gente tem encontrado, bate de frente com muito desse problema. Mas o que a gente pode fazer é isso, é chamar o motorista e conversar novamente para ver o que a gente pode fazer. Mas a questão é muito complicada para se resolver mesmo. Né? Outra coisinha também, essa coisinha, mas é coisinha que se torna coisão. Né? Então, tá no formulário de pedido de exame. Muitas vezes eles reclamam para mim, eu fui lá, ela não me deu porque eu não tenho formulário, diz que vem só tantos, e aí como é que faz? Vou explicar para o senhor isso aí. Isso é a coisa mais fácil que eu tenho, porque eu convivo com isso há anos. Quando eu já falei isso com vocês, né? Quando eu fui gestora em Diamantina de 2002 a 2012, nós tínhamos um número determinado de exames, porque ele é per capita, é por população. Então, o governo, a gente não tem a rodo. Ó, eu vou dar para a Diamantina 50 mil exames. Não é assim. Por quê? Você tem que fazer esses exames em algum lugar. Esse laboratório tem que receber. Ele vai pegar dinheiro, vai pagar ele com o quê? Com qual recurso? Então, o que o Estado faz? Ele pega a população, faz a estimativa daquela população, quantos vão precisar de tais exames e manda aquilo para você. É a mesma quantidade que nós temos desde 2002. Não se aumentou nada. E quanto que a nossa população aumentou? Então, a gente faz mágica. Por que a gente colocou o laboratório nosso funcionando, o municipal? Porque é uma forma de a gente ter um prejuízo menor. Porque todo mês, sem brincadeira, a gente gasta em torno de quase 80, 90 mil só de laboratório. E isso terceirizado, laboratório Oswaldo Cruz, laboratório Emília Velar, no hospital. É uma coisa assim, é impressionante. Então, o que acontece? Você fez, eu liberei, vamos supor, eu liberei aí um teto de 40 mil para um determinado laboratório. Eu tenho que pagar ele. E aí eu vou tirar dinheiro da onde? É da média complexidade, é onde nós mais gastamos, porque foi onde eu mais paguei. Porque não tem recurso para isso. O Estado paga X. Passou daquilo, acabou, ele não paga mais. Mas a gente sabe da demanda. Então, na verdade, a gente compra muito mais do que é estipulado para a cota de Diamantina, entendeu? E o que acontece? Igual eu estava conversando esses dias mesmo sobre essa questão, né? Como que a gente faz para aumentar isso? Ele tem que fazer um novo censo, contar a população. Porque eu tenho certeza que, se contar, a gente vai estar a mais de 50 mil habitantes. Com a universidade. Isso, né? Que eu ia falar, sem contar a universidade. Isso, com a universidade que a gente tem aí. E tem um grave problema, que é bom você me lembrar aqui, que é a questão de estudantes. Né? É excelente a universidade para nós, foi um ganho para a Diamantina. Né? Sem sombra de dúvida, hoje a gente não consegue mais ver a Diamantina sem a universidade. Ela é importantíssima para o município e para toda a região. Mas nós não recebemos um centavo sequer por nenhum estudante aqui. Então, se nós temos aqui hoje em torno de 10 mil estudantes universitários, os 10 mil usam o sistema, não usam? Eles usam atenção primária, eles usam atenção secundária, eles usam tudo. Mas essa população, o governo não reconhece ela. Entendeu? Então, são mais pessoas usando num sistema onde eu não recebo por ele. E eu sou obrigada da assistência. Como é que você vai negar? Entendeu? Então, é como se fosse uma população flutuante, né? É uma população flutuante. Na verdade, ela não é reconhecida. Então, isso tudo gera... são problemas gravíssimos. E como é que se conserta isso? Talvez refazendo um novo censo, o governo reconhecendo esses estudantes que estão em Diamantina e a gente aumentando essa cota junto ao Estado, mas pegando o recurso do Estado e não o município, que já está extremamente saturado. Né? Nós estamos investindo 21%, então vocês estão vendo aí que a gente ainda tem muita coisa para se fazer. Nós não conseguimos fazer tudo. Muito bem. Então, esse é o problema. Muito bem. Agora, eu só gostaria, se possível, dessa informação que você está passando para a gente aqui, você passar também para as pessoas que vão explicar isso para o pessoal lá. Porque ela chega lá, simplesmente ela fala assim, não tem um formulário, pronto. Não explica, não dá essa explicação que você está dando para a gente.
Pois é. Entendeu? Aí vai em cima de mim, cheguei lá no posto, que é o vereador da roça, que tem que ser tudo. Hoje mesmo já deu problema. Até começamos a discutir, falar naquela reunião, aquele paciente estava em Belo Horizonte hoje. Ele foi operado de próstata. Aí está tentando ver se a ambulância pode vir buscar ele meia-noite aqui que ele chega. Se não vir, eu tenho que esperar aí para levar. É assim que funciona. Então, aqui é uma coisa, a prática lá é meio diferente. É aquilo que eu falei, né? São problemas sociais que acabam migrando para a saúde. Mas, assim, não é fácil, gente. Assim, fazer a gestão da saúde com pouco recurso é a coisa mais difícil que tem. Mas... Né? Só aproveitar a oportunidade, já que estão aqui nessa audiência, são questões, igual eu falo, cirurgias. Temos um paciente, já fez risco cirúrgico, já fez todos os exames, e tem um ano que ele aguarda para uma cirurgia. Que é uma coisa assim, eu sou leigo na situação, mas, pelo que ele me contou, o médico falou que é um procedimento que deve durar no máximo 20 minutos para fazer essa cirurgia. Bom, aí fica aí esse questionamento. Então, tem um quadro de funcionários, que eu entendo a situação de como que funciona lá, a pressão é muita, né, e o recurso é pouco. Então, muitos passam ali só a justificar e não a resolver. Como ficaria o caso dessas pessoas, por exemplo? São vários que chegam. Esse paciente já está com 1 ano, está com esse problema que está agravando a cada dia, ele não conseguiu até hoje agendar a cirurgia dele. Marcos, é a mesma coisa da questão dos exames. Nós temos cota. Não adianta eu falar para você assim, ó, vai se operar todo mundo que chegar lá, porque o que vai acontecer? A gente pode autorizar. Autorizar é fácil. Eu autorizo lá e mando para a Santa Casa. Mas e chegando lá? Ele vai perguntar para mim, tá, você vai pagar? Por quê? Nós temos uma cota do Estado. Então, aquela cota determina quantas cirurgias por mês eu posso gastar, quantas AIHs. Vou te falar com você, se você for lá, e aí eu posso convidar a vocês, para vocês irem lá, para vocês verem a demanda. O que a gente tem de cota? Quantas cirurgias nós temos alocadas em Diamantina? Quantas nós temos em Belo Horizonte? Quantos exames nós temos? Por exemplo, quantas ressonâncias? Você sabia que nós temos 12 ressonâncias para exatamente 15 municípios. Não dá nenhuma por município. Como é que você faz essa conta? Porque como Diamantina é macro, então a cota, essa distribuição fica por nossa conta. Como que eu vou distribuir 12 para 15? A gente faz per capita. Olha a população. Então, por exemplo, a população de Diamantina maior. A gente fica com o maior número de cotas de ressonância. Atende? Não, vai dar 4, 5. Uma população de 45, né? Entre aspas, 1.000 habitantes. Você vê, não dá para nada. A cirurgia é a mesma coisa. Então, a cirurgia não adianta eu autorizar, porque não vai ter como pagar. E na hora que o médico fez, o médico tem que receber, a casa de saúde também tem que receber para pagar suas despesas, o auxiliar da cirurgia, o técnico de enfermagem, o anestesista. Como é que você vai pagar isso? Então, como é que você vai fazer uma conta para ele, sendo que você sabe que você não vai ter como pagar? E outra coisa, na hora que vocês forem lá ver, vocês vão ver que todos os laudos que estão na Secretaria de Saúde, todos estão escritos em urgência. Todos. Todos são escritos em urgência. Porque todo mundo, às vezes, pede o médico. Põe urgência para mim, para ver se sai mais rápido. A gente sabe disso. Agora, a gente tem um médico na Secretaria de Saúde, que é o médico regulador. Esse médico regulador, ele pega o laudo, né, do paciente, olha os exames que estão anexados nele e dá uma avaliada, para ele poder descobrir, dentro daquela, todas as urgências que estão lá, qual que realmente é uma urgência, para liberar. Então, o que a gente faz? A gente faz dessa forma. Agora, infelizmente, tem a fila. Se você for aí para fora, para Belo Horizonte, então aí que você vai ficar anos, porque não está tendo nada. Nós estamos com um problema gravíssimo em Belo Horizonte. Não resolve esse problema. Não é só Diamantina, não, é todos os municípios. Tanto que eu falo com o pessoal, o que conseguir resolver aqui, resolve aqui. Porque aqui ainda é mais fácil do que se você mandar para fora. Então, isso é um problema grave da saúde. Né? Nós estamos vivendo um problema, uma crise muito grande. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Então, do mesmo jeito que a gente tem cota de exames, eu tenho cota para tudo. Então, não adianta falar com vocês, chega lá agora que vai autorizar, porque não vai. Se não tiver cota, não pode autorizar. Ainda tem um sistema, você cadastra num sistema que chama SUSFácil. O SUSFácil, você lança lá todas as cirurgias. Também está lá, para todo mundo ver. Tem o nome do paciente, tudo, a data de entrada do laudo, tudo certinho. A gente fica esperando a autorização. Porque a gente também tem uma central de regulação que fica em Teófilo-Otoni. Ela que vai regulando aonde tem leito, aonde não tem, para onde o paciente vai. Então, nós não temos nem acesso direito quando é encaminhamento para fora. Mas não faz nada se não for dentro da cota do município. Entendeu? Ô, Sinara, sabendo que... A realidade é triste, mas entendi.
parece que mais de 80% das enfermidades elas são provenientes das emoções, né? Do sentimento de raiva, ira. É um trabalho que a Secretaria de Saúde, nesses lugares mais distantes, podia propor para as comunidades. Entende? Um profissional à altura, porque o pessoal, Valdir, os colegas são dos distritos, o pessoal respeita muito as autoridades que saem daqui para ir para essas regiões. Eu acho que uma fala bem falada, bem pontuada, pode ajudar demais da conta. E o custo é baixíssimo. Não sei se vocês têm conhecimento disso, porque dizem que mais de 80% das enfermidades são originadas por causa do grande problema. É crise, né? É raiva, é mágoa. Então tem muita coisa que talvez podia ajudar demais da conta. Você fala nas questões de esclarecer ao paciente. Saúde é levar, exatamente, sim, fazer um trabalho. O que a gente pode fazer deixa eu te falar, Tarcísio, nós reunimos com os enfermeiros, né, o pessoal dos PSFs, a cada 15 dias, lá no ITEC. Toda sexta-feira, a última sexta-feira, uma, né, de cada 15 dias, a gente reúne lá no ITEC com os profissionais. E lá a gente passa todas as informações que a gente quer que eles divulguem para a população e tudo. A gente pode fazer um trabalho com eles para eles poderem explicar. Mas, assim, na sua grande maioria, quando o pessoal vai na Secretaria de Saúde, deixa a documentação lá, geralmente o pessoal volta para saber, foi autorizado ou não. A gente explica. Mas, é igual eu estou falando com você, é muito difícil você explicar para aquela pessoa que, às vezes, vai demorar. Ela está com um caso grave. A gente entende. E a gente sofre muito com isso lá, porque a gente também tem pessoas que falta, às vezes, bater nas meninas lá da frente, né? É uma dificuldade. E nós não temos muito o que fazer. Mas a gente tenta explicar assim, o máximo que pode para aquela pessoa. A gente tenta agilizar alguma coisa, mas sempre vai ficar aquela pessoa que, às vezes, a gente não consegue. Né? A gente tenta ao máximo. Mas eu vou conversar com a Flávia, que é a coordenadora da atenção primária, para que ela passe para as enfermeiras essas informações que ela já tem também, mas que elas divulguem mais isso junto àquela comunidade que ela assiste ali. Tá. Eu vou me colocar a dispor de vocês aqui. Eu não tenho muita informação, mas eu tenho muita informação além, assim, em relação à grande maioria da população, em relação a isso hoje. Aí eu faço uma consideração. Por exemplo, eu não sei qual que é o critério de escolher um profissional que vai trabalhar nos distritos. E o distrito, às vezes, o cara não pode ficar lá. Mas não poderia constar como um dos critérios para a pessoa trabalhar nos distritos essa disponibilidade para priorizar alguém que pudesse ficar no local, porque tem muita coisa que poderia ser resolvida de imediato e fica trazendo para cá depois, até em forma de confusão, né? de desentendimento. Então, assim, se não pode agora, mais para frente, começar a avaliar se for possível isso, porque às vezes contrata, não sei, carro de confiança, não sei, entende? Deixa eu te explicar. Não. Por exemplo, os profissionais, todos que são contratados de PSF, são feitos processo seletivo, né, público. Então, há uma concorrência. Então, nós não temos como escolher fulano ou beltrano. É quem passa em primeiro lugar. Igual agora mesmo a gente abriu para o médico do PSF, nós estamos com 2 vagas. Passou um médico de fora, ele já veio aqui, não quis assumir, falou que na hora que ele viu que não gostou, nós vamos chamar o segundo colocado. Mas a gente não tem como escolher, porque não é cargo de confiança. Mas condicionar não pode? Não, pode. É isso que eu estou Mas os que já estão no processo seletivo antigo. Né? O que a gente pode fazer são os que vierem por agora. Mas a gente coloca, geralmente, por exemplo, PSF, zona rural, residia em zona rural. Mas, porém, tem um detalhe que já aconteceu. Se você também condicionar que ele tem que morar, às vezes você não consegue o profissional que queira morar. Aí aquela vaga fica e a população fica desassistida. Então, a gente coloca as 2 opções. Então, quando ele reside, a gente dá um plus a mais, ele recebe um pagamento a mais, justamente para incentivar com que ele more, para ele residir naquele local. Mas você não pode obrigar. Por quê? Justamente pela falta de profissionais que queiram permanecer no local. Se ele não quiser, ele também não recebe esse plus a mais. Entendeu? Então, a gente geralmente, os médicos que estão hoje, os enfermeiros, são desse jeito, o contrato deles. Mas, assim, se o secretário de saúde atual, se ele definir que seja engessado, que ele tenha que morar, não tem problema. Nos próximos que forem fazer, que for vencendo o processo dos enfermeiros e médicos, coloque isso aí. Me fala só mais uma coisa aqui, por gentileza. Eu percebo muito nessas minhas andanças aí, os agentes de saúde muito indignados. E acaba que o agente de saúde indignado, ele adoece mais o paciente do que qualquer coisa.
Eles recebem algum tipo de preparo? Sabe por quê? Porque o que eu percebo é uma forma muito bruta, às vezes, de atender. Entende? Porque ele já tem a razão dele, está chateado com uma série de situações, Sinário, assim, e aí é complicado demais a conta, mas assim, teria que ter uma capacitação, teria que ter um trabalho mais pontual com os agentes, poderia ser feita alguma coisa que estimulasse esse pessoal com todos os desafios, mas é um pessoal de ponta que tem que estar muito afinado. Aqui em Diamantina é fácil. Aqui o contato é fácil para chegar no secretário de saúde, mas quem está lá, naquelas distâncias lá, a coisa é difícil demais da conta, entende? Assim, e o profissional da saúde, o agente de saúde, que não tem motivação, o serviço sai de péssima qualidade. Você não tem noção o que eu já escutei de agente de saúde falando de secretaria de saúde das pessoas. Tarcísio, e você tem que ver o tanto de denúncia que nós temos lá dos agentes. Pois é. Mas são muitas. Por quê? Como em todo local, tem bons e maus profissionais, né? Então, assim, o que acontece? O agente de saúde hoje, quando ele vai ingressar lá, a atenção primária chama, conversa, explica tudo. E tem um detalhe, o agente ele tem que ser daquela área que ele vai atender. Então, por exemplo, principalmente na zona rural, você tem tem poucas pessoas que podem concorrer para ser um agente comunitário de saúde. Então, assim, você não tem muita alternativa, né? Então, assim, quando a gente vê que não tem perfil nenhum, essa pessoa, às vezes, a gente não contrata, né? Porque também é através de processo seletivo. Mas, se ela fez a prova, ela passou naquela prova, e ela tem um perfil, mesmo que depois a gente possa dar um polimento aí, ele vai ficar, porque senão aquela área vai ficar sem a gente. E ainda é pior ainda. Então, assim, na verdade, teria que fazer uma capacitação de novo com todos eles, mas eu posso te falar que a questão não é só financeira, tem muitas outras questões que envolvem, né, a motivação dos agentes. Eu gostaria mas, assim, que depois você me encaminhasse o que vocês têm feito nesses últimos anos, o que tem de trabalho com os agentes de saúde. Eu posso pedir para a Flávia te enviar. Pedir para me enviar, por gentileza. Você acha que o processo seletivo distrital, né, por distrito, é viável, legal? Você fazer o processo seletivo dentro daquele distrito? Não, a gente faz assim. Já é feito assim. É porque é o seguinte, você não pode contratar um agente, por exemplo, para São João da Chapada. Eu não posso contratar agente que mora em Diamantina, por exemplo. Eu tenho que abrir para São João da Chapada. Então, só para aquela região ali que eles podem concorrer. E ele tem que residir. Por exemplo, em Diamantina, eu abro o bairro Bela Vista, ele tem que residir dentro do bairro Bela Vista. Ele não pode ser de outra localidade. Justamente por causa do vínculo familiar que ele tem que ter com aquela comunidade. Dá licença, senhor presidente, deixa eu sair, passar um pouquinho para atender um. Perfeitamente. Tá ok, obrigado. A palavra continua franca. Esta presidência agradece à senhora Sinara Lemos, Denise Pimenta e Regiane Márcia dos Reis pelos esclarecimentos prestados a esse legislativo e deixamos as portas abertas dessa casa para as vossas senhorias sempre que julgar necessário. Não havendo mais nada dado a tratar, agradecendo a presença do público presente e especialmente dos excelentíssimos vereadores, declaro encerrada presente audiência pública. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.